Bora começar mais uma semana com Deu Match, o seu manual de influência e empreendedorismo. Eu sou a Manu Carvalho e hoje temos uma convidada extraordinária. Ela é uma líder, inspiradora, economista e uma verdadeira referência no terceiro setor. Inclusive, um dos seus maiores projetos inclui em acabar com a fome no Brasil até 2030. Eu sou, assim, muito fã dela. Eu estou muito feliz que ela está aqui, sentada nesse sofá nosso do Deu Match. Muito bem-vinda, Geise Diniz. Assim, eu estou muito feliz de você estar aqui com a gente. Obrigada. Muito, Manu. muito. Assim, não estou sabendo segurar a felicidade real. Obrigada. Que incrível escutar a sua história hoje. Então, a gente sempre começa o Deu Match com um bate-pronto para te conhecer um pouco melhor e saber quem é a Geise. Vamos lá? Então, ó, antes, a gente sempre pede na internet, você sabe que a gente acaba pedindo as coisas. Então, por favor, você que está nos assistindo, nos siga no Instagram, @deumatch.podcast e também no YouTube para não perder nada. Você também tem o seu Instagram, não é? Tem. Deixa o seu. É GE Diniz. E tem algum outro de outras contas ou só esse que você usa? Tem o Pacto contra a Fome também. Ótimo. Ó, vamos falar sobre a sua trajetória inspiradora, profissional. Mas antes, o nosso bate-pronto, um jogo rápido. Então, bora lá. Seu signo? Áries. Satanás, amo. Eu me dou muito bem com Áries. É direta, verdadeira, amo. Seu lugar favorito no mundo? Aspen. Amo. Você esquia bem? Eu esquio. Eu Ou amo você é esquiar. snowboarder? Não, eu esquio, mas aquele lugar em especial é o meu lugar no mundo. Não só no inverno, mas no verão. Eu amo. Eu me conecto muito ali. Muito. Na natureza, eu amo aquele lugar. E você vai, tipo, mais de uma vez por ano? Vou. A gente vai bastante. Eu amo aquele lugar. Que especial. E eu sempre falo, lá é o meu lugar no mundo. Quem te inspira, Geise? O Abílio. Muito. Segue me inspirando. Uma frase que reflete sua filosofia de vida. A Bíblia tinha muitas frases, então a gente tem aqui uma coleção delas, mas tem uma que é: não espere resultados diferentes fazendo coisas iguais. Isso é uma forma de que a gente tenha que ter flexibilidade e repensar a cada momento o que a gente está vivendo, se aquele caminho que a gente está indo é o melhor caminho, se vai chegar no objetivo que a gente espera. Então, no fundo, tenha flexibilidade. Quando essa é a minha favorita, assim, do mundo. Quando você se olha no espelho, o que você vê? Eu vejo uma mulher que eu gosto, determinada, madura, decidida, carinhosa. Eu gosto do que eu vejo, me vejo bem. É muito legal, porque muita gente conta muito sobre como se vê nessa pergunta, né? E uma das respostas que eu tive do Facundo Guerra, Legal. Ele falou: eu não gosto de me olhar no espelho, eu não me vejo, eu tenho vergonha de mim. Uau! E tipo, o Facundo, que é uma pessoa tão inteligente, tão... Sim. Foi uma resposta tão doida, que eu falei: como assim? Qual foi seu maior sonho realizado? De ser mãe. Realizado 2 vezes. Esse eu acho que é o maior sonho. Como você gostaria de ser lembrada no futuro? De alguém que deixou uma marca, um legado, num lugar positivo, mas que foi humana também, não só um olhar para que construiu coisas faraônicas, mas que fez uma marca, que trouxe, deixou alguma coisa, e nesse lugar também de altruísmo, de generosidade, de bondade. Acho que eu ficaria muito feliz de ser lembrada desse jeito. Com certeza. Assim, acho que esse é um dos programas que, igual o da Tati, que me inspira muito, de ter pessoas aqui que têm um privilégio de vida, de fazer uma diferença na vida das pessoas. E que bom que a gente pode espalhar essa história para as outras pessoas. Então, você tem uma carreira brilhante no terceiro setor. Eu queria que você contasse um pouco como é que você se formou em economia e como é que você escolheu
trabalhar nessa terceira, né, nesse terceiro setor? Como é que você foi para essa área? E por que foi a fome? Como é que foi? Bom, na verdade, quando eu me formo, né, a gente, quando escolhe faculdade, é um momento da vida também que você nem sabe direito o que você quer fazer. Eu fui fazer economia, mais tarde eu fiz um MBA em administração, mas eu segui minha carreira nesse lugar. Aí eu entrei, depois treinei no Pão de Açúcar, fiz a minha carreira lá, passei por várias áreas, a última foi de planejamento estratégico, que eu criei essa área, me identifiquei muito com esse lugar de planejamento. Nesse momento também, pouco depois eu me caso com a Bílio, eu tenho que fazer um movimento de sair da empresa, porque pelo acordo de acionistas não podia ter nenhuma pessoa da família executivo. Aí eu abro um escritório, faço uma marca, que é a Taek, que é uma marca de alimentação mais saudável e é uma marca que eu entrego para o Pão de Açúcar quando nasce a Rafaela. Eu não sabia que você tinha criado a Taek. Sim, do zero. Que demais! Fiz todo o conceito, tudo, de desenvolvimento de produtos, de marca. E daí eu entrego a marca para o Pão de Açúcar, a Rafa nasce. Eu fico 1 ano sem trabalhar, achando que ia ser muito tempo, o meu período de maternidade sem trabalho. Esse 1 ano passou voando. Aí eu volto, eu entro no conselho do Pão de Açúcar, fico lá até a nossa saída. Foram ao todo, acho que quase 16 anos de Pão de Açúcar. E nesse momento, a gente entra já no conselho da Península, estruturando a Península, que é a nossa holding, vai familiar, o nosso family office. E a gente tem um Instituto Península também, focado em educação e esportes, eu também faço parte desse conselho. Desde 2014 eu entrei no conselho do MASP, anos depois eu assumi a vice-presidência do conselho, estou lá até hoje. Adoro esse lugar das artes, também é um lugar que me fascina, então eu aprendo muito também. E estava numa ONG que eu praticamente quase que ajudei a construir, que é o Verde Escola. Eu acabei de sair porque o Pacto contra a Fome está me exigindo bastante. E eu fundei o Plenai também, em 2018, com a Bílio. Tipo assim, você toca, vira ouro, né? Eu não sei se vira ouro, mas tipo é que assim, vira verde. A Ariana entra e faz, e planeja bem, né? É uma coisa que eu tenho percebido. E eu estudo. Então, você me perguntou como que eu fiz para começar, para entrar no terceiro setor. Então, assim, na verdade, eu não larguei outras coisas, né? Então, eu sigo com as coisas da Península, eu sigo com o MASP, né? Então, tem muita coisa no Instituto Península. Mas eu trouxe agora algo que me preenche, que realmente está aqui dentro, que é o meu propósito, brilha meus olhos e é uma coisa que eu acredito profundamente, que é possível acabar com a fome no Brasil. Então, isso tudo começou quando a gente estava na pandemia e eu fiz um movimento com mais algumas pessoas, a gente criou União São Paulo, que a gente naquele momento só tinha o objetivo de entregar cestas básicas, né, no estado de São Paulo. Em 1 ano e meio foram 900 mil cestas entregues. E nesse período eu me aprofundo bastante, então, com algumas instituições, e a CUFA foi uma delas, a Central Única das Favelas. Então eu passo a conhecer um pouco mais a realidade das comunidades. Total. E isso também vai fazendo, né, uma abertura de mentalidade, de quais são as necessidades. E naquele momento, ainda com pandemia, né, com a questão do Covid, vacina, então era tudo junto. Mas eu passei a minha pandemia trabalhando nisso. Então eu realmente me dediquei muito. E aí, 1 ano depois, a gente teve um outro movimento que a gente co-criou. Então, foi o Gerando Falcões, a CUFA, a Frente Nacional Antirracistas, nós e a Unesco. E a Agência África fez uma campanha que chamou Panela Cheia Salva. E quando todo mundo junto ajudou a articular e a promover essa campanha, num momento que quase não tinha mais arrecadação, porque estava todo mundo esperando vacina, né? Era março de 21 isso. Total. O que aconteceu?
a gente conseguiu arrecadar o suficiente a 4 milhões de cestas básicas em 4 meses. Como é que vocês arrecadaram? Ligar para amigo? Como é que chegaram? Viralizou. Essa campanha viralizou. Teve um jingle com que marcas? vários artistas cantaram. Não, sem marcas. Sem marcas. Então, isso viralizou nas redes. Como é que você se sentiu de poder impactar tantas pessoas? É muito de algo louco, que né? você, tipo assim, que você criou do zero. Co-criei, né? Exato. Esse foi, acho que, o primeiro aprendizado. Quando a gente faz juntos, o impacto ele é muito maior do que quando a gente faz sozinho. E nesse momento, eu me questiono. Eu falo, poxa vida, se a gente está fazendo isso e eu estou me dedicando tanto a essa temática de fome, mas nesse lugar de cesta básica ou da marmita, eu falei, o que é a fome, de fato, no Brasil? Eu quero entender o que é fome. E eu quis entender o que era o desperdício de alimentos, do campo até a mesa de casa, passando por todos os elos. E se o desperdício tinha uma correlação direta com a fome. E aí eu chamei uma consultoria Integration, que veio, fez um trabalho incrível, que demorou 6 meses. Eu participei ativamente desse estudo. Era um estudo quantitativo e qualitativo, onde a gente foi entrevistar muitas pessoas que estavam no campo, gente da academia, que estudou, que fez o Bolsa Família, o Fome Zero lá atrás. Então, a gente foi beber da fonte de quem conhecia dessa área, tanto de desperdício quanto de fome. O estudo ficou incrível. Ele trouxe várias informações. Uma delas é que a gente tinha 33 milhões de brasileiros numa situação que chama insegurança alimentar grave. Essas pessoas não têm o que comer hoje, nem sabem se vão comer amanhã. 33 milhões de brasileiros. Ao mesmo tempo que a gente joga no lixo 8 vezes o que seria suficiente para alimentar essas pessoas. Nesse momento que o estudo fica pronto, isso é final de 2021, eu me questiono e falo, bom, para tudo. Não é que nós somos um país como da África subsaariana que não tem o alimento. Exato. A gente tem, a gente joga no lixo, a gente ainda polui. Não divide, né? E a gente tem a fome. Então, assim, são outras naturezas de problema. E quando a consultoria traz o diagnóstico, ela traz algumas sugestões de áreas de atuação. Então, e esse estudo ele mostra então, que 33 milhões de brasileiros que não têm o que comer, naquele momento, a gente desperdiçava 8 vezes o que seria suficiente para alimentar essas pessoas. Então, nesse momento, a gente fala... Tipo, diferente da África, que não tem, por exemplo... né, o alimento, o recurso. Um solo fértil, né? Sim. Nós somos muito ricos. Nós somos um país que produz, que exporta, que tem o alimento. Então, a gente fala assim, não, para tudo. Como que a gente está, agora no caso em 2024, e a gente ainda vive uma situação de fome? Por quê? O que a gente está fazendo? Sim. Ou o que nós não estamos fazendo para resolver essa situação? E aí, eu fui, com esse estudo, eu fui ouvir o maior número de pessoas, e eu ouvi nessa primeira rodada umas 300 pessoas, sem exagero. Eu fui ouvir, eu sou muito boa de escuta, então eu fui fazer... Então, eu já tinha feito um estudo, daí eu fui continuar ali. Eu falei, isso aqui faz sentido? Faz sentido a gente falar de desperdício de alimentos e de fome? E aquilo cada vez mais foi fazendo sentido, a gente olhar para essa questão do desperdício, porque o desperdício de alimentos... O que acontece hoje? Além dele não ir para as pessoas que precisam e a gente está jogando no lixo, ele está poluindo. Esse alimento que está indo para aterros ou lixões e incineração, ele é um causador de 8 a 10% de gases de efeito estufa. Então, a gente precisa olhar muito, nem que seja para a questão climática, mas é imoral a gente imaginar que a gente joga comida no lixo. Total. Enquanto tem gente com fome. Total. Então, nesse lugar... a gente trabalhou e eu pensei, eu falei, isso aqui não pode ser meu. Isso aqui não é meu instituto, isso aqui não vai ser instituto da minha família. Isso aqui é uma causa tão grande e a fome, ela é um problema tão complexo que ela precisa de soluções sistêmicas e falando com vários atores, falando com todo mundo, porque a gente pensa o seguinte, a fome ela é tão grande, né, que às vezes ela acaba mobilizando a gente. Então, o que a gente faz?
por mais que eu faça, eu não vou resolver esse problema. Então, eu terceirizo esse problema para governo, que é óbvio, quem tem o maior poder de atuação, e eu acabo, no fundo, terceirizando para aquele... Eu me sinto aquela pessoa que já é vulnerável, né? Sim. E aí a gente acaba terceirizando para a própria pessoa que está com fome, que ela não tem a menor condição de sair dessa situação. Então, se nós entendermos que este problema é nosso enquanto sociedade civil, é nosso enquanto cidadão brasileiro que tem o que comer, e é nosso enquanto empresas, principalmente... Que assim... Vamos lá, é responsabilidade de tudo nossa, né? É responsabilidade nossa se a gente joga o lixo no chão, é responsabilidade nossa se a gente não recicla, é responsabilidade nossa se o Brasil não dá certo. Tudo, até porque nós somos um país democrático, exatamente. Se a gente vota, depois a gente tem que cobrar. Exatamente. Os nossos vereadores, os nossos prefeitos, os nossos governadores e por aí vai. Então, assim, a sociedade civil, ela precisa se articular, ela precisa se mobilizar, sim, em função disso. Então, nessa temática da fome, a gente quando estuda, né, quais são as causas raiz da fome, e ela acaba sendo um ciclo, infelizmente, muito vicioso. Porque duas questões mais básicas que causam fome é a pobreza, muitas vezes até desigualdade social em algumas situações, mas a pobreza de fato, e a outra a falta de acesso ao alimento. E a falta de acesso ao alimento é por várias razões, às vezes por falta de recursos financeiros, mas às vezes as pessoas estão em algum lugar que está quase que num deserto alimentar, ela não tem muito acesso a ter até uma gama de alimentos. Então tem várias as razões que causam isso. E a pessoa com fome, o que acontece? Principalmente crianças na primeira infância. Vai dificultando a questão de desenvolvimento cognitivo, aumenta custo de saúde, aumenta custo de educação, porque essa criança não desenvolve, vai repetindo de ano e vai ficando ali. E o custo de produtividade. Então, se as empresas entenderem que a gente trabalhar aqui na fome, todo esse resto desses custos, eles diminuem, não tem dúvida. E a gente está vendo hoje, com o caso, por exemplo, da tragédia do Rio Grande do Sul. Era exatamente esse ponto que eu ia tocar. Qualquer custo de prevenção, ele é infinitamente menor do que um custo de reparação. Então, e foi avisado, né? Eu li várias matérias que, tipo assim, existiam vários alertas sobre aquilo que poderia acontecer e que nada foi feito, né? Ok. É difícil até entrar no mérito, nem querer julgar. Exato. Mas eu tô pensando nessa questão da fome. Não vamos entrar em política, vamos entrar agora em reparação. Gestão. Exatamente, em reparação. O que pode ser feito, por exemplo, como é que a gente pode ajudar? Porque também já passou o boom, né? O problema é, todo mundo se mobilizou, o Brasil se mobilizou. Mas a tristeza também já passou. Agora, querendo ou não, a casa ainda está suja. Você precisa... Às vezes nem tem casa, né? Exato. Então, as pessoas ainda não têm onde morar. Como é que você ajuda ainda essas pessoas que não têm nada? Então, como é que você volta esse assunto às pessoas que, entre aspas, do Brasil inteiro, que esqueceram esse assunto, né? E infelizmente vão esquecer mais. Eu vivi a tragédia do litoral norte de São Paulo no ano passado. A gente tem casa lá, tem essa ONG Verde Escola que está no epicentro de onde aconteceu tudo e que serviu de tudo. O Verde Escola serviu de abrigo para os bombeiros, do posto de arrecadação, né, de doações, de abrigo para 600 pessoas que ficaram lá morando, para necrotério, porque foi ali tudo que também as pessoas iam para lá. Então, assim, foi um QG ali, foi uma experiência traumatizante, um negócio horrível e que demorou muito para isso se resolver. Os problemas, eles vão se arrastando, não é simples. E a gente vê a comoção, principalmente assim, o brasileiro, ele se comove e é maravilhoso. Você vê todo mundo querendo ajudar. Ele realmente faz. Ele faz, mas não tem uma coordenação. E eu também não sei se no caos a gente consegue ter uma coordenação. Mas assim, o que a gente viveu lá em loco é todo mundo fazendo a mesma coisa. Então eu vou dar um exemplo. Roupa, doação de roupa e de sapato é um caos para quem está lá na ponta. Porque chega de qualquer jeito, né? O certo seria você mandar já separado. Roupa, criança, menino, menina,
adulto, né, homem, você separa, mulher, sapato, você manda ou num saquinho ou amarrado, porque chega um pé aqui, o outro tá não sei aonde. É insano. Imagina que você tá num lugar que tá devastado, você ainda tem que fazer separação. E chega tanta roupa, para mim, assim, a minha experiência foi a pior dos universos foi a questão da doação de roupa. E aqui, ou da onde a gente estiver, a gente acha que a gente tá fazendo bem. Mas não é só isso, porque muitas vezes a gente doa, por exemplo, cesta básica. Chega a cesta básica no local, a pessoa às vezes não tem o fogão, não tem o gás, porque tá tudo... Mas ela precisa comer. Então, talvez, apoiar uma cozinha solidária que está ali perto, uma cozinha comunitária, ou para que faça marmitas, talvez seja o mais eficiente para aquele momento. E tudo muda. Tudo muda. Não é que hoje não precisa cesta básica. Pode ser que daqui 2 semanas já resolveram essa situação das casas e das cozinhas e talvez precise cesta básica. Então, a minha recomendação, e eu não sou experiente no assunto, mas eu vivi essa experiência, é se apoiar em instituições sérias que estão atuando lá e evitar de fazer o mesmo trabalho. Ver o que precisa para esse momento e não sair correndo fazendo tudo igual. Então, você não fica tudo muito igual. E às vezes você fica... E a cesta básica, às vezes você chega, são os mesmos produtos. É farinha, óleo, arroz, feijão, açúcar, café. Às vezes a pessoa está precisando de uma proteína. Às vezes ela está precisando de um molho de tomate para fazer no macarrão. Entendeu? Às vezes ela está precisando de uma vassoura, de um produto de higiene pessoal. Então, é um olhar um pouco mais aprofundado, um pouco mais atento. E as instituições que estão lá, é só a gente ficar atentas. O que vocês estão precisando agora? Né? Você sabe que engraçado você está falando disso? E essa semana vou te dar um relato muito pessoal, né? Me veio muito o Rio Grande do Sul e me veio muito de doar, né? E aí eu falei, eu não vou doar minhas roupas, eu vou vender minhas roupas, vou juntar o dinheiro e vou mandar o dinheiro. Porque eu acho que muita gente já doou as roupas e eu acho que ficou meio perdido, talvez, muitas das coisas. E talvez, eu acho que estão precisando mais comprar, talvez, coisas do que, de fato, peças. Porque, não sei... Talvez peças de roupa de criança que não foi mandada. Não sei, fiquei pensando um pouco nisso, sabe? Faltando mais outras coisas do que as minhas próprias, e tem um outro ponto também. Quando você manda muito, cesta básica, por exemplo, o que acontece? Você acaba destruindo um pouco a economia local. Porque aquela vendinha, aquele mercadinho que podia também estar vendendo localmente, ele deixa de vender. Exato. Porque está chegando por exemplo, muito. Eu vou te fazer uma pergunta. É melhor você mandar dinheiro do que você comprar as coisas e mandar? Faz mais sentido? Então, depende de cada fase do que eles estão vivendo lá. Por isso que, assim, se a gente quer ajudar, pegue instituições que você conheça ou que são sérias, que estão atuando lá e com muita frequência pergunte. Isso é uma das coisas que eu fiz. Forma de ajudar, porque aí você fala assim, entendi o que está precisando. Aí a gente se mobiliza para ajudar. A minha família mandou dinheiro. A gente pegou quem são as instituições, União BR um deles, quem são as instituições que estão precisando, que estão atuando lá na ponta. Toma aqui, porque às vezes essas instituições precisam também de dinheiro para pôr gasolina no carro que vai levar coisas, no caminhão. Sim. Entendeu? Então, assim, tem às vezes questões logísticas, que não é o produto em si, mas é como que você chega lá. E falando sobre essa parte de terceiro setor, né, eu acho que a gente vai começar a viver uma nova fase das pessoas pedindo para as empresas também apoiarem instituições, apoiarem, eu acredito que terem posicionamento. Você não acredita nisso? Eu acho que cada vez mais a sociedade demanda também das empresas posicionamentos. Então, a gente tem tido hoje, e eu acho que muito vindo também pelos jovens, uma necessidade de ser um mundo mais equilibrado, principalmente nas questões ambientais, nas questões de raça, de gênero. Por outro lado, tem um pouco do greenwashing, né? Que daí... Infelizmente tem. Mas eu acho que, assim, as marcas, elas vão tendo que se adequar
a essas necessidades. Então, se a gente vê o que acontece nas comunidades, nas redes sociais, sei lá, se pegar a TikTok, que vai lançando culturas novas, né? Então, se você não fica atento, você é uma empresa que tem marca, se você não fica atento também, quer seja você fazer isso de um jeito social ou fazer isso em relação à sua marca, você pode ser facilmente cancelado. Então, eu acho que, sem dúvida, as empresas também estão muito atentas a isso, né? Como não só as empresas hoje, como pessoas que assumem, né, marcas pessoais, né? Hoje os influenciadores são marcas. Então, eles são muito responsáveis por aquilo que eles falam, que eles vendem, né? O que eles trazem com eles nessa questão social, nessa questão ambiental, nessa questão de olhar para um mundo diferente, mais igualitário, né? Eu acho que hoje a sociedade pede mais isso. E que bom que pede mais isso, né? Ainda mais a geração Z, né? Que é uma geração muito consciente. É uma geração que olha muito... tá bom, você comprou dessa marca, mas o que essa marca tá fazendo de volta para a sociedade, né? É isso. Porque eu acho que millennials e baby boomers ainda eram muito mais sobre... eu vou comprar dessa marca porque achei ela legal. Gen Z não, já é mais tipo... Tá, mas o que ela faz? E acho que muito tem... Acho que mudado, né? O mindset. Eu não sei, eu tenho tentado entender um pouco como o Gen Z pensa, sabe? Eu que sou millennial ainda estou tentando aprender um pouco. Me explica um pouco qual é a missão do Plenai, como é que funciona essa plataforma? O Plenai nasceu de um sonho do Abílio, na verdade, de falar e estudar cada vez mais a longevidade. E como ele tinha uma meta, assim, de aprender e compartilhar, ele falou, quanto mais eu aprender, quanto mais eu exercitar, mais eu quero compartilhar esses ensinamentos. E a gente começou a estudar muito, a gente tinha muitos conteúdos. E aí, quando ele fez 80 anos, a gente fez uma festa em Portugal, que é da onde vem a origem da família dele. Só que ele não queria fazer uma festa só de aniversário, ele queria aprender e compartilhar. Então, a gente fez 2 dias que eram workshops para falar sobre a temática de longevidade, que estava muito embasado nos pilares dele. E depois desse evento, foi tão bacana, porque foram vários palestrantes que foram do Brasil ou professores de algumas universidades fora. E o conteúdo foi tão incrível que aquelas pessoas que estavam lá, que eram amigos e familiares, eles falaram, vocês não podem não fazer nada com isso, vocês precisam dar visibilidade, isso aqui precisa continuar acontecendo. E a gente ficou muito provocados com aquilo. E daí nós começamos a estudar, falar, como que a gente pode fazer? Então vamos fazer uma plataforma de conteúdo para passar o que a gente acredita que é a nossa forma de vida, que eu aprendi muito disso com o Abílio, e que o Plenai, na verdade, ele é uma plataforma que se baseia em 6 pilares. Tá. E é no equilíbrio desses 6 pilares que a gente acredita que a gente tem uma vida mais serena, mais equilibrada e, consequentemente, com chances de ser mais longeva. Tá. E os pilares são amor, contexto, propósito, relacionamentos, corpo e espiritualidade. Então, a gente entende que quando a gente está alinhado com tudo isso, porque a vida não é uma só, a vida não adianta eu falar assim, você tá bem numa área, tá ruim em outra. Exatamente, não, eu me alimento super bem, eu faço academia todo dia e tal, mas eu me conheço super pouco, meu autoconhecimento é péssimo, toda hora me pega na curva. Você medita todo dia e sai buzinando na rua. Na rua. É isso. Entendeu? Ou eu tô numa situação, quando a gente fala de contexto, para que eu vou ter uma qualidade de vida a vida inteira e eu não guardei um dinheiro para minha aposentadoria? Eu vou chegar lá na frente e vou depender de alguém para cuidar de mim. Ou o mundo que a gente vive está tão poluído, está tão tudo que eu não vou ter também uma qualidade de vida. Sim, total. Então, tem coisas que dependem da gente e tem coisas que a gente tem que cooperar para que a gente esteja num universo melhor. Parece um pouco etéreo, mas não é, porque esse é o nosso dia a dia. Então, a gente está falando de sono, a gente está falando de alimentação, estou falando de atividade física, eu estou falando de relacionamentos. Existem pesquisas, tem uma pesquisa de Harvard, que durou 75 anos, é a pesquisa mais longa que tem, que mostra quanto que as pessoas, quando elas se relacionam, primeiro que assim, tem a questão de relacionamentos monogâmicos, e quando ela tem
amigos, convívios, parentes, quando ela se relaciona, ela vive muito mais tempo, muito mais. Quando ela tem um relacionamento monogâmico, ela vive mais. Também. Viu, gente? Quem não acredita no monogâmico, olha lá. Não é porque, né? Hoje em dia... Provavelmente é porque daí deve ter menos estresse, né? Para administrar tanto. Menos contatinhos. Pode ser. Mas, assim, tem várias formas que a gente tem que equilibrar na vida. Então, e é isso que a gente acredita, né? E eu passei a viver tudo isso. Então, pra gente, é a realidade. A gente vive isso. Então, isso não significa assim, não, a gente não vai comer errado, né? Não vou abusar. Mas não, você busca abusar. Excelência nesses 6 sentidos, é isso? Equilíbrio. Excelência é quase que impossível. Tá. Porque, assim, excelência te traz um lugar de cobrança, né? De você estar lá sendo... Não, a gente relaxa. Mas isso vira quase que uma filosofia de vida. Entendi. Né? Então, e a gente vive se cobrando, né? É engraçado até minha pergunta. Acho que eu fico me cobrando mesmo. Então assim, e aí você entender... onde que eu estou melhor em cada um desses pilares? Hoje, na nossa plataforma, você pode fazer tem um teste que você mede enquanto que você está em cada pilar e depois você tem até sugestões de trilhas de desenvolvimento também para você melhorar cada um. A gente acredita nisso. Então, eu estou falando de espiritualidade, não de religião. Não importa a sua religião, mas você se conectar com algo maior, que você acredita, que você exercita esta fé, que é essa força da entrega, a gente acredita que isso aqui é vencedor. Sim. Então, é um conjunto de coisas. Eu convido vocês a entrarem, né, na plataforma, é plenai.com. E a gente tem também os podcasts. E os podcasts que tem muito a ver com o Delmet, né? Que você me falou, né? O exemplo histórias. Os exemplos das histórias, das nossas vidas, a gente tem que compartilhar, porque sempre tem, né? Onde que a gente se identifica, ou a gente vê que temos também problemas iguais, né? Porque, infelizmente, hoje as redes sociais a gente vê só que parece que é tudo lindo, maravilhoso. Exatamente. E a vida não é assim. Então, a gente aprender, né, com isso, e no caso do podcast Plenai, eles são histórias dentro desses 6 pilares, contadas pela própria pessoa, a história real, e muitas delas são histórias de superação. Então, é lindo, é um projeto incrível que dá muita alegria de fazer. Hoje a gente já tem mais de 80 histórias na plataforma, está em todas os streamers aí. Então a gente é motivador fazer isso também. E de novo, eu lembro quando vocês lançaram, e eu fiquei tão surpreendida porque eu falei, nossa, que casal assim demais, sério. Eu quero ser esse casal, que inspiradores, assim, de verdade, porque... sabe esse casal, desculpa o termo, mas é foda, não tem outra palavra, que é um casal assim que você olha inspirador, inspira, e não é o sucesso, não é o sucesso uma palavra tipo de poder, é o sucesso de coisas gostosas, boas, energia boa, sabe assim, de realizações, no sentido de, nossa, estão realizando coisas tão legais e, tipo, olha que legal que eles criaram um podcast, tipo, eu lembro que foi na pandemia. Foi. Tá vendo? Foi na pandemia. Então, eu me lembro de vocês fazendo e eu lembro que eu falei, nossa, eu quero muito convidar eles pra virem no meu podcast. Então, assim, só pra você entender hoje o que tá sendo você sentar aqui, muito tipo, obrigada, quanto que eu tô Manu. feliz. Que legal. Então... Espero estar trazendo também aqui um pouco do Abílio. E uma das perguntas que eu queria muito saber, porque assim, o Abílio era uma pessoa que eu admiro muito, 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 muito. Ele é uma pessoa assim, acho que não eu, né? Vou trazer pro Brasil. Graças a Deus ele nasceu brasileiro. E ele tinha enorme orgulho disso. E eu queria saber um pouco dele, assim, que você trouxesse um pouco dele, se você puder, obviamente, se você se sentir à vontade. Claro. O que você quer saber Como dele? foi ser casada com ele? Como foi fazer parte dessa trajetória dele e passar esse tempo com ele? Por sinal, tem um podcast na primeira temporada da nossa história. A gente conta a nossa história, como tudo começou. Eu sei, eu escutei, mas eu quero que você conte aqui.
Eu acho que, assim, sinceramente, acho que a gente viveu um encontro de almas. Assim, foi um amor... Vocês falaram isso que eu lembro. Assim, maravilhoso. E é muito louco, porque hoje eu tenho mais certeza disso. Eu tive consciência disso o tempo todo que a gente estava juntos, mas hoje, que ele não está aqui, eu tenho mais convicção de que eu vivi uma história linda, porque eu amei, eu fui muito amada. Nós tivemos a Rafa e o Mi, a gente trabalhou juntos, nós produzimos juntos, a gente celebrou muito, a gente viajou muito, a gente conversou muito, a gente trocou muito. Então, é uma sensação. E vocês eram muito foda juntos. Tipo assim, muito, muito, muito. Então, eu aprendi muito com ele. Eu tenho certeza que ele aprendeu muito comigo. Ele se abriu para viver esse amor. A gente tinha 35 anos de diferença de idade. Em algum momento lá atrás, ele falou: eu não quero casar, eu não quero ter filhos e eu não quero que você saia do Pão de Açúcar. Porque uma hora eu falei para ele, olha, então não vai dar, porque o negócio é o seguinte: eu quero casar, eu quero ter filho e eu quero sair do Pão de Açúcar, porque tá muitos ovos no mesmo cesto. Esse negócio aqui eu tô ficando sufocada, porque era difícil, eu era executiva, né? E o conselho eram pessoas que a gente até convivia, os filhos, era uma relação muito difícil de administrar, haja maturidade, e aquilo tava falando, preciso dispersar alguma coisa aqui. E aí foi um momento que a gente rompeu por uma semana. E aí ele me liga um dia e ele fala: você topa fazer uma terapia de casal? Eu falei: topo. Ele era o rei da terapia, né? Então todo mundo sempre fez terapia, um processo muito lindo, assim, sempre de investimento no autoconhecimento. Até um pouco do Plenai, não? Sim, né? Sim, porque é o que a gente acredita. Sim. Né? E aí nós fomos juntos, e essa história é muito boa, porque ele que conhecia esse terapeuta, esse analista, a gente chegou, nós íamos juntos e voltávamos juntos. Como é que ele chamava? Cláudio Rossi, chama, é um querido, eu amo. Já vamos indicar, né? Pode indicar, porque ele é demais. E aí, nós íamos juntos e voltávamos juntos, e a gente definiu, isso foi uma coisa super inteligente também, que aquele seria o fórum que a gente ia lavar roupa suja. Porque senão aquilo ia ficar se arrastando. E era uma vez por semana que a gente ia. Bom, a primeira vez que a gente chegou, e eu conto essa história, é muito boa, porque era uma sala, era uma casa, né? Então era uma sala que tinham 2 poltronas e um sofá. Uma poltrona estava o analista, a outra poltrona sentou o Abílio e eu fiquei no sofá. Bom, quando eu sentei no sofá, o sofá era fofo, eu afundei, eu fiquei pequena, assim, abaixada no sofá. E o Abílio parecia uma pomba, toda imponente, falando: não, porque eu tenho 20 anos de análise, eu já fiz freudiana, eu já fiz junguiana, nananã. Eu olhava para ele, eu afundada no sofá, eu olhava para o terapeuta assim, um senhor, assim. Eu falei: já vi tudo. Abílio, com esse poder que ele tem, vai dar uma enganada nesse cara, já vi onde a gente vai chegar. E tipo assim, exato. Comecei a chorar e falei: já vi tudo, esse negócio não vai dar certo, não vai dar em nada. Vocês aqui, ele já fez 20 anos de terapia. Ele vai te enganar. Eu falei assim para ele: eu afundada nesse sofá, tô me sentindo péssima aqui. Bom, Manu, a gente fez 3, 4 sessões no máximo. Na última sessão que a gente senta, sempre no mesmo jeito, eu afundada, os dois na poltrona. Eu até sentava mais na pontinha para ficar mais alta. Aí a Abílio vira e fala assim: eu já tomei minha decisão. Nós dois olhamos para ele e ele falou: tudo que a G pede é justo. Ela tá na idade de querer casar. Eu tô arrepiada, olha isso. De querer ter filho. E se eu a amo, eu quero fazer isso por ela. E a gente assim, eu só não quero que ela saia do Pão de Açúcar. Eu falava assim: não. É muito engraçado, né? Porque homem é curioso, né? Porque eu achava que o mais fácil era sair do Pão de Açúcar do que casar e ter filhos. Mas, ok. Porque a gente viveu um triângulo amoroso, eu, ele e o Pão de Açúcar, né? Por muitos anos. E como eu trabalhava lá, então a gente falava essa linguagem, era muito legal a troca também. Bom, resumindo a história, naquele ano mesmo a gente casou. 2 anos depois nasceu a Rafa, 3 anos depois nasceu o Miguel. E ele se abriu.
ele se abriu. Ele era uma pessoa que realmente... Ele era muito otimista, né? Muito otimista. Muito atleta. Muito atleta e muito aberto. Ele era uma pessoa que ele mudava de opinião. Se você trouxer... Muito. Se você trouxesse pontos que podiam ser completamente contrários ao que ele estava pensando, mas se ele entendesse e concordasse com aquilo, ele mudava de opinião sem menor problema. Então é uma flexibilidade, e ele sempre fala isso, que flexibilidade é uma conquista, e ele conquistou isso ao longo do tempo. Então é bom porque tem muitos desses ensinamentos que eu já carrego comigo, não estou falando que eu já sou o que ele chegou, mas não deixa de ser uma escola. Então eu vivi muito isso de perto. A gente viveu muitas coisas duras também, né? Como a separação com o grupo Casino, lá a saída do Pão de Açúcar, foi muito maçante. Eu trago um papel muito relevante também nesse momento, que era ter tido o insight dentro daquela frase, não espere resultados diferentes fazendo coisas iguais. Eu trouxe um outro negociador, que era um cara que negociou com as Farc, um cara que é o catedrático de Harvard em negociação. E eu tinha feito um curso de negociação com ele anos atrás, eu lembrava de alguns ensinamentos dele. E na hora eu falei, essa pessoa se negocia com as Farc, há de negociar com o francês. E ele, com esse sobrenome, ele deve ser judeu, e o judeu vai falar bem com o judeu, né? Porque tem as ligações também nessa relação. E, enfim, a gente foi atrás. É uma longa história, mas acabou que deu uma liga danada. Eles se conheceram. O processo do desenvolvimento todo para essa negociação, eu participei o tempo todo e foi incrível. Foi um aprendizado, assim, animal. Então, assim, foram tantas as vivências, tantas as experiências, de tudo. Então, desde o momento mais familiar, né, de também da união da família, de todos os processos que a gente fez em família para desenvolvimento da família que o Abílio impulsionava. Ele sempre foi muito família, né? Muito. E ele viveu uma briga na família dele, né, na família de origem. Então, acho que ele nunca quis repetir isso. Tanto que ele se preocupou muito em sempre deixar tudo organizado, trabalhando com todos nós, né, antes. Então, uma pessoa que estava lá preocupada realmente, preocupada com o Brasil, genuinamente preocupada com o Brasil. Que eu acho que vem muito de você isso. Que eu acho que vocês têm um propósito muito parecido, né? Uma ligação muito parecida. Então, assim, hoje eu me vejo nesse lugar, assim, de muita paz, muitas saudades, assim, uma falta que ele faz muito grande. Mas num lugar assim de coração em paz, porque eu vivi, eu olho o copo meio cheio, e isso aqui é o aprendizado da gratidão. Eu estudo muito essa questão da gratidão, eu gosto de falar sobre isso, porque eu acho que a gente precisa ter esse olhar, sabe? E o olhar da gratidão... E quando você aceitou, só uma coisa, quando você aceitou o convite, e né, faz pouco tempo, né? E eu pensei comigo, vou até te abrir, eu falei, nossa, será que ela vai mesmo? Porque eu não sei como é que vai ser pra ela e como é que ela tá. E você se abrindo aqui comigo, assim, eu não sei como te agradecer, assim, tá sendo muito especial. Obrigada. Muito. Mas a troca a gente cresce também, né? Então, eu tô serena nesse lugar, porque eu tô vendo os meus filhos assim também. Isso é o mais importante, né? Porque é isso, a gente tem certeza que a gente viveu ele. A gente tem certeza que a gente fez tudo. Eu vivi ele até o último momento. Então, assim, esse lugar, eu só posso ter gratidão. Se eu ficar olhando o copo meio vazio, eu vou ser ingrata, eu vou ser injusta, porque Deus é tão maravilhoso e eu acredito tanto nisso que eu acredito que era o momento dele, ele fez o processo também da cura espiritual dele, ele deu tempo para que a gente também, nesse 1 mês que ele ficou hospitalizado, que a gente se preparasse de alguma forma, se é que é possível, mas né, eu acho que a gente nunca está preparado. Nunca. Mas é o ciclo da vida, né? Você começa a encarar talvez a morte
de uma forma diferente também, né? Eu acho que é isso, assim, esse 1 mês no hospital também não é do nada, né? Então você consegue ir se despedindo e ir falando tudo que você sente. Eu acho que isso é tão... Assim, o coração, ele vai ficando mais sereno, né? Eu não sei, eu já vi alguns tipos de despedidas, já sofri alguns tipos de despedidas. Despedida é sempre difícil. Sempre. Ele falava, né, que 3 coisas que ele detestava era cebola, despertador e despedida. Amei. Ele tinha isso, cebola, despertador e despedida. Então, assim, esse lugar... E ele era tão danado que, assim, ele até... deixou escrito que no dia que ele morresse, que no velório dele, ele queria que tocasse a música do Gonzaguinha, O Que É o Que É. Que fala, eu fico com a pureza da resposta das crianças, né? É a vida, é bonita, é bonita. E ele fala que é viver e não ter a vergonha de ser feliz. Lindo. Cantar, né? Na beleza de ser um eterno aprendiz. Ele fala, eu tô aqui aprendendo, eu quero aprender sempre. Aprendia com as crianças, estava lá e ele falava, não, tô aqui, ia todo dia na academia, todo dia, horas na academia, porque ele falava, não, eu quero ir buscar as crianças na escola e eles acharem que eu sou o avô, que as crianças não terem vergonha que eu sou o pai, entendeu? Então, assim, essa coisa também de estar bem, com a cabeça boa e trabalhando, antenado, né? Então, isso é um exemplo. E a gente teve um outro fator muito triste também, que foi o falecimento do João Paulo, um ano e meio antes. Com certeza. E eu pude estar com ele e a gente trabalhar muito essa questão, inclusive, da gratidão também, nesse olhar, e eu vi o quanto rapidamente ele inverteu e bola pra frente. Sabe, vivendo o luto, mas ao mesmo tempo seguindo a vida. E é esse o aprendizado que eu tô trazendo também. Tanto eu quanto as crianças, a gente tá vivendo o luto, eu não tô colocando debaixo do tapete, eu tenho noção do que é isso, eu tenho os meus momentos de tristeza, de saudades, de chorar, de lembrar, de rezar, de agradecer, conversar com ele, mas sigo a vida. Tô trabalhando pra caramba, eu tô fazendo as minhas coisas, saio, eu preciso retomar, né, essa vida. E esse acho que é um convite para quem está vivendo esse momento também do luto, né, para que olhe para isso também, porque se a gente chora a ida da pessoa, a gente precisa olhar para a vida de quem está aqui. E a gente está aqui. E a gente precisa agradecer, honrar e enaltecer essa vida que segue. Então, a nossa vida, a vida dos nossos familiares, dos nossos amigos. Né? Então, eu imagino que Deus queira isso, que a gente siga bem, né? E continue fazendo bem. Não tenho dúvida. Como você se vê em próximo ano, assim? Ai, não sei. O que eu me vejo agora, o meu lema é um pouco agora, um dia de cada vez. Você tá vivendo Eu sempre fui muito planejada. Planejamento, né? Sempre. Assim, eu já tinha viagem do ano que vem marcada. E agora eu tô um pouco mais... Go with the flow. Go with the flow, sabe? Deixa a vida me levar, mais ou menos, porque eu não sou tanto assim, mas eu tô indo planejando, vou fazer as coisas com as crianças também, o que a gente já tinha planejado para as férias, mas sem tanta expectativa, sabe? Então eu tô querendo até dar um para mim. Então eu não sei, eu me vejo continuando trabalhando pra caramba, participando das coisas das crianças, não sei, me abrindo, vivendo. Seus planos de vida são muito de acordo com seus propósitos, de acordo, obviamente, com as crianças e abrindo-se para a vida. E olhar para mim, né? Olhar para mim, importante, né? Sempre. Também. Se eu não estiver bem, eu não vou estar bem nem para o trabalho, nem para as crianças, né? Então eu que é muito do... Me exijo. Da plataforma, né? A gente tem que olhar para 6 coisas que eu aprendi. Exatamente, eu aprendi hoje. E é isso. Gê, eu acho que assim, foi uma entrevista assim, maravilhosa. Acho que a gente aprendeu de tudo, de como a gente pode melhorar como sociedade, de como a gente pode olhar para si, de como a gente pode aprender como empresário. Então foi assim muito especial. Tem algo que a gente não falou que eu acho que a gente pode tocar? Nossa, a gente falou de tantas coisas. Eu acho que talvez nesse lugar de doação, que
que a gente falou também do Rio Grande do Sul, é a gente pensar nesse lugar, assim, da cultura de doar, Tá. né, do brasileiro, porque às vezes a gente pensa que doação precisa ser doar dinheiro, doar coisa e falar, não, doar pode ser a gente doar nosso tempo, isso que você faz aqui, de compartilhar, você está doando o seu tempo para que mais pessoas tenham acesso, doar às vezes um sorriso, doar uma escuta, doar sangue, sabe, doar coisas materiais. Então, esse lugar de você ter uma empatia, de você olhar para o outro, ser um pouco mais altruísta. A gente vive num mundo muito egoísta. Então, se a gente conseguir olhar mais para o outro, eu acho que a gente vai fazendo uma roda girar. Então, esse lugar de filantropia, de doação, eu acho que é importante a gente falar mais, é importante que a gente tenha isso. E não é assim, eu doei uma vez, pronto, tiquei, já doei. Não, eu doei e eu posso continuar doando. Cada momento eu dou uma coisa que eu preciso, quer seja aquela roupa que eu já, não é a roupa lixo, mas é aquela roupa que não faz mais sentido, quer seja o meu tempo que eu posso dedicar para fazer um trabalho voluntário, ou às vezes, muitas vezes, se a gente para prestar atenção em alguém que está na rua, você dá um sorriso. Total. Você pergunta para a pessoa, oi, bom dia. É isso. Você com um sorriso, você muda o dia daquela pessoa. Então, às vezes, é tão pouco que a gente pode universo, impactar. gente, eu acredito muito no universo. Então, assim, quanto mais você doa, mais o universo se encarrega de devolver para você. Eu não tenho dúvida. Então, assim, se você tá na dúvida de doar, doe. O que for para doar. Se e abra, o universo né? vai... E é engraçado, porque outro dia, né, eu tava numa conversa com o meu marido, ele falou, e tal pessoa me pediu uma ajuda, e eu vou dar. Eu não dou muitas ajudas em relação a dinheiro, mas para essa pessoa me sentir no coração para dar. E eu tô, enfim, abrindo isso porque eu falei, eu acho que se você sentir no seu coração, você tem que dar. Assim, óbvio. E outra coisa, quanto mais você faz, mais o universo devolve para você. Então, assim, acho que a mensagem final é exatamente essa. Acho que a gente tem que fazer... vai ser devolvido de outras formas, né? E quando a gente faz, não esperar o retorno. Não porque espera, o retorno nem vai ser o mesmo formato, né? Não é que você vai dar uma moeda, vai chegar duas. Vai chegar duas, ou uma, que seja. Vai ser outra, você vai dar uma moeda, vai chegar um passarinho. É isso, é sobre isso. Entendeu? Então, não esperar nada em troca, mas você faz genuinamente. Com certeza. Então, acho que para fechar, acho que por exemplo, dei uma moeda, chegou a Geise. Gente, não sei nem contar como foi esse episódio. Foi muito maravilhoso. Obrigada, foi muito Manu. maravilhoso. Gostei também. Muito obrigada por você que nos assistiu. Muito obrigada por você que dividiu essa história maravilhosa com a gente. Obrigada, foi, assim, Manu. muito especial. E é isso. Programa Deu Match ficou aqui. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, nos seguir. Você sabe, né? Essa é aquela parte que a gente fica pedindo like, fica pedindo... Precisa. Então, não esqueça, porque tem recortes no Instagram, no conteúdo, @deumatch.podcast. Geise, deixa suas redes sociais também. G. Diniz. É isso. Se você se sentiu tão inspirado quanto eu, compartilhe esse episódio para estimular mais uma comunidade de mulheres empreendedoras que buscam sempre aprender algo novo. Um beijo e até o próximo Deu Match. Beijo. Realização Jovem Pan News.